saber esperar sua hora. Quem cultiva a semente do amor, segue em frente, não se apavora. Se na vida encontrar sabor, vai saber esperar sua hora. Às vezes a felicidade demora a chegar. Aí é que a gente não pode deixar de sonhar. Guerreiro não pode dar luta, não pode correr. Ninguém vai poder atrasar quem nasceu pra vencer. É dia de sol, mas o tempo pode fechar. A chuva só vem quando tem que molhar. Na vida é preciso aprender. Se colhe o bem que plantar. É Deus quem aponta a estrela. Vamos na mão! Pega essa cabeça, vem pro bem, vai no bem. Olha essa tristeza embora. Mas acreditar que um novo dia vai raiar. Sua hora vai chegar. Pega essa cabeça. Calma nessa hora. Manda essa tristeza embora. Quem cultiva a semente não vou, segue em frente, não se apavora. Se na vida para vai saber esperar sua hora. Quem cultiva a semente não vou, segue em frente, não se apavora. Se na vida encontrar sabor, vai saber esperar sua hora. Vou sair e entrar. O que aconteceu? Voltou? Voltou o áudio? Sem áudio ainda? Que tava dando um erro mesmo aqui, mas agora parece que voltou. Voltou, né? Nossa, o iPhone deu uma louca aqui. Mas agora voltou. Estão me ouvindo? Tá cortando? Querem que eu saia e entre ou não precisa? Tá, beleza. Então, vamos de novo. Hoje, no dia do oficial de justiça, estou aqui com o meu distintivo que eu conquistei com tanto orgulho. E eu vim falar pra vocês, e tive essa convidada mais do que especial pra falar pra vocês sobre equilíbrio emocional, porque eu acredito que isso foi o que me trouxe até a aprovação. Não foi horas de bunda na cadeira. As horas de bunda na cadeira são muito importantes, sim, com certeza, né? Mas eu acredito que o que me trouxe a aprovação, a nomeação, foi inteligência emocional, equilíbrio emocional. E por isso que eu convidei a Gabi, que é perita nesse assunto, pra gente conversar. Então, Gabi, já chegou aqui, deixa eu autorizar a entrada dela. A gente ter essa conversa tão massa que eu estava super ansiosa pra gente conversar. Enquanto... Oi, Gabi! Oi, Raquel, tudo bem? Bem-vinda! Tudo ótimo! Muito obrigada. Meu bem, antes da gente começar a conversar, eu vou pedir pro pessoal aqui... Gente, essa live é muito importante. É, assim... indispensável que todo concurseiro assista. Porque, né, Gabi? Assim, ó, o que a gente vai conversar aqui faz toda a diferença. Mais ainda nesse ano difícil que a gente tá. A gente achou que o ano passado era difícil, né? Aí veio 2021. Exato. Por isso, gente, eu vou pedir pra vocês, vou pedir pra Gabi que tá embaixo, apontar o dedo aqui, ó.
Tem um aviãozinho aqui do lado que eu vou pedir para vocês Isso aí. caminhem para aquele E, ali ó, que faz concurso, que não faz concurso também, né? Porque atualmente todo mundo tá pecando, né? precisando de inteligência emocional, com certeza. Exato. Então, encaminha aqui para alguém que tu ama, alguém que tu acha importante, diz: olha, eu gosto muito de ti, tu é muito importante na minha vida. Vem assistir essa live comigo que a gente vai melhorar junto. Que tal? Manda aí, gente. Vou dar um tempinho para vocês fazerem isso. E também quero saber. Ui, tá piscando tudo aqui. Deu. E também quero saber de vocês, de onde vocês estão falando, para que a gente possa conversar melhor. E, Gabi, quero te pedir para que tu, né, te apresente para minha audiência, porque tem muita gente que não te conhece, né? Então vamos lá, pessoal. Meu nome é Gabriela Knoblauch. Eu trabalho com concurso já há bastante tempo. Já estamos fazendo 10 anos, mais ou menos assim, para o fim desse ano eu completo 10 anos nessa estrada de trabalho com concurso público. Eu comecei dando aula de inglês para concurso, trabalhei em grandes cursinhos e desde 2017 eu tenho a minha empresa Mente Concurseira. Eu sou autora também pela editora Foco. Vou até mostrar para vocês aqui meus livros, não sei se vocês já conhecem. Tenho Mente Concurseira e o 365 Dias de Motivação Concurseira. E eu encaro essa... Ei, Ju! Meus alunos entrando aí. Eu encaro esse trabalho, assim, como coach para concurso, como uma maneira de tornar o caminho das pessoas mais suave, né? Tanto em termos de você oferecer técnicas que tornem o estudo mais eficiente, mas também você ter uma abordagem um pouco mais humana dessa jornada, porque não é fácil. Poucas coisas te colocam numa situação de competição tão severa, tão cruel quanto um concurso público. E é uma coisa que mexe muito com a autoestima. Muito, né? Você é o tempo todo, mesmo que você não vá, assim, sem contar o dia da prova e o resultado da prova, mas em casa mesmo, o processo de você estar ali estudando, você é confrontado minuto a minuto com cada uma das suas dificuldades emocionais, dificuldade de aprendizado, né? Os seus maus hábitos. Então, você é confrontado com as suas limitações dia a dia. E isso não é fácil de administrar. Por isso que a gente vê tanto concurseiro falando que está com problema de autoestima, que está desanimado, que está triste, né? Então, eu procuro tratar dessa questão emocional com a mesma ênfase que a gente trata da questão mais prática da coisa, que são as técnicas. Né? Eu acho que a inteligência emocional para concurso acaba sendo um grande diferencial. Quem nunca reprovou porque na hora da prova ficou nervoso, teve um branco, até em casa mesmo, às vezes é difícil executar o plano de estudo se você não está bem emocionalmente. Então não dá para a gente trabalhar numa frente só, a gente precisa trabalhar nas duas frentes. Estão vendo, gente? O nível da nossa live hoje, ó, lá em cima, maravilhosa. Os teus livros eu já ouvi falar super bem. Eu preciso ter também, me manda, quero, por favor. Ó, o Thiago já tá falando aí que achou que foi libertador. Thiago, fico muito feliz que você gostou, viu? Com certeza. Gabi, uma coisa que eu falo muito aqui, que foi muito transformadora na minha vida, foi a meditação. E eu vejo que tu fala também sobre isso. Falo. Uhum. Nessa live eu quero ser mais espectadora, tá? Do que qualquer coisa. Eu tenho certeza que tem muito a ensinar para todos nós, para mim também. Então, eu queria te ouvir falar um pouquinho sobre a meditação, né? E foco. Eu aprendi a meditar há uns 4 anos. Foi muito transformador no meu processo. Eu meditava na porta da sala de prova. Eu já tinha Instagram na época. E aí, sempre que eu ia fazer prova... Aí eu não tava nem aí, eu sentava na frente da sala da prova, encontrava a minha sala, sentava e fazia minha meditação. Sempre eu recebia no meu inbox uma fotinha: Raquel, era tu meditando na frente da sala de prova? Era eu. A gente não pode ter vergonha de fazer as coisas que a gente precisa fazer, não, né? Tá. Vergonha é um luxo que não dá pra gente ter. É, isso aí. Então me conta, o que tu acha que é assim mais transformador e essa relação da meditação com o foco? Vou contar também um pouquinho como é que eu comecei a meditar e por que isso foi tão importante para mim.
enquanto eu estudava para concurso, eu comecei a estudar para concurso muito jovenzinho. Eu tinha 21 anos quando eu comecei, 21 para 22 e 26, 27 quando eu tomei posse e depois tomei posse em outro cargo. Enfim, foi quando eu encerrei minha jornada, digamos assim. Nesse período, eu não meditava. Eu comecei a meditar depois. Mas por quê? O que aconteceu? Que eu já estava lá aprovada, pleníssima. Por que eu precisei da meditação para entrar na minha vida? Eu sempre fui uma pessoa extremamente ansiosa. Sempre. Mas eu não me via como uma pessoa ansiosa. Eu era. Hoje eu olho para trás, com o conhecimento que eu tenho hoje, quando você tem a primeira crise de gastrite com 12 anos, isso é um sinal de que você é uma pessoa um pouquinho ansiosa. Mas eu só achava que eu era animada. Eu sempre fui muito animada, muito positiva, eu não era pessimista. Então eu achava que era só uma animação que não me geraria nenhum efeito. Beijo pra Raquel. Nenhum efeito nocivo. Porém, quando eu comecei a estudar para concurso, o negócio foi apertando pro meu lado. Eu tinha enjoo o tempo todo. Eu já desmaiei uma vez na rua do nada, assim, apaguei por estresse. Eu também sempre fui uma pessoa que eu me cobrei muito, eu era muito perfeccionista, eu atrelava muito o meu valor como pessoa à aprovação. E quando essa aprovação demorou a chegar, o meu valor como pessoa, para mim, foi lá embaixo, né? E tudo isso foi alimentando minha ansiedade. Eu falo que ser concurseiro é a receita da ansiedade. Porque você não sabe um monte de coisas. Tem um monte de variáveis que você não controla. Você não controla a data da prova, o que vai cair na prova, qual vai ser a banca, se na hora você vai lembrar. Você consegue controlar o seu estudo, mas você não consegue controlar a pandemia que vai desmarcar tudo, suspender. Com esses atrasos todos, exatamente. Então tem um monte de coisa que você não consegue controlar. Então é a receita da ansiedade. E isso foi me causando muita ansiedade ao longo do tempo. Eu tive esses picos de ansiedade, mas até então eu nunca tinha tido uma crise de ansiedade. Quem tem ansiedade daquela patológica, que você precisa procurar ajuda, quem tem sabe do que eu estou falando. É mais do que um nervosinho, né? É uma coisa assim que dá um shutdown no seu sistema. Mais louco, né? Eu tive já, né? Crises, eu já fiz tratamento, faço, né? O que eu acho mais louco da crise de ansiedade, pelo menos em mim, eu sei que é diferente de cada pessoa, né? Dói fisicamente. Com certeza, meu sintoma sempre foi muito físico, né? Quando eu tava na fase do estudo, eu tinha muito enjoo, muito enjoo de manhã. Demais mesmo. E era por estresse, né? Então, eu não tinha... Durante a preparação, eu estava extremamente estressada. Eu estava, assim, na linha do limite da sanidade mental. Só que eu mesma não notava. E, na época, eu acho que eu tinha uma aceitação muito grande de que eu tinha que sofrer para passar. Então, meio que até eu tinha uma certa honra, sabe? Daquele sofrimento todo. É como se fosse assim, cara, eu aguento, eu tô no caminho certo. Se eu não tô sofrendo, tá errado? Pois bem, depois que eu passei e tomei posse, um mês depois que eu tinha tomado posse no Tribunal de Justiça, que foi meu primeiro cargo, né? Hoje eu sou analista de comunicação na Assembleia Legislativa do Espírito Santo. Tô lá há 9 anos, 9 para 10 anos, adoro meu cargo, super legal. Sou produtora de TV e web lá. Então, eu estou na minha área de formação, que é jornalismo. Amo meu cargo. Mas eu entrei lá no TJ, foi o primeiro cargo que eu assumi. Eu estava na minha sala num dia muito tranquilo, sozinha na sala, não tinha nenhum fator estressor ali naquele momento. E eu tive uma crise de ansiedade, daquela do coração acelerado, de você suar frio do nada. Eu achei que era só um mal-estar. Ignorei, mas eu fiquei com a pulga atrás da orelha, sabe? Tipo, isso não tá normal. E logo depois eu fui tendo várias. Eu falei, ok. Desencadeou. Ok, nós temos um problema, é oficial, né? Sim. Eu levei um ano, eu tinha muita vergonha também. Eu acho que vergonha é uma coisa tão própria do concurseiro, da ansiedade, vergonha de estar sentindo aquilo, vergonha por você se julgar fraco por estar sentindo aquilo, de não estar aguentando a pressão. Entendeu? Você acha que você tem que aguentar a pressão, mas você não tem. Tá sendo um problema. Exatamente. Então, eu comecei a ter essas crises de ansiedade. Eu levei um ano, mais ou menos, para falar, ok, eu não dou conta de resolver isso sozinha. E aí eu procurei um médico, fiz tratamento, fiz terapia há muito tempo. Foi maravilhoso. Mudou minha vida, mudou minha visão
de mundo, foi incrível, assim, incrível. Eu recomendo muito que as pessoas façam terapia. Você não precisa chegar no fundo do poço para fazer terapia, gente, primeira coisa. Enfim, por causa disso, eu comecei a procurar várias formas de tratar a ansiedade. Porque a ansiedade, mesmo que vocês não tenham um transtorno oficialmente, tá? A ansiedade, ela é multifatorial. É uma coisa desde lá da sua infância, o seu modo de ver a vida, o seu modo de interpretar a realidade. Por exemplo, eu tenho 2 irmãos. Nós crescemos, fomos criados da mesma forma. Meus pais são super compreensivos. Eu nunca tive aquela cobrança, tem que passar, tem que tirar tanto na escola. Meus pais não têm essa vibe de jeito nenhum. Assim, eu sou muito abençoada, eu tenho muita sorte. Hã? Meus tem totalmente. Não, os meus não tinham nada. Tipo assim, eles que me levantavam quando eu ficava muito triste, estressada e tudo mais. Então, meus 2 irmãos foram criados da mesma forma que eu, mas eles interpretam um mundo diferente, é outra química corporal, é outra cabeça, enfim. Uma série de coisas. Eles não têm ansiedade. Não tem transtorno de ansiedade. Só eu que tive. Por quê? Porque eu sempre fui estressadinha. Primeira coisa, sempre fui estressadinha. Sempre me cobrei muito, enfim. Isso é uma coisa que eu falo que é igual enxaqueca. Tem gente que tem e tem gente que não tem. Uhum. Sabe? Você foi carimbado com... Tem gente que tem mais tendência. Às vezes a gente se culpa muito porque a gente pensa assim, poxa vida, tem gente que passou situações tão difíceis na vida, eu não passei 10% do que fulaninho passou. Por que eu tenho ansiedade? Fulaninho não. Dá até uma vergonha. Você fala, meu Deus, eu sou tão fraca assim. Se eu tivesse na vida de fulano, então eu tinha morrido, né? E não é assim, não dá pra analisar assim. É igual você falar que tem gente que tem alergia, tem gente que não tem a determinadas coisas. É uma coisa que tá em você, já é uma predisposição. E os fatores da vida vão fazer aquilo desencadear ou não. Então, como é uma coisa muito multifatorial, a ansiedade demanda um tratamento em várias frentes. Não adianta você ir lá e tomar um remédio sozinho, que o remédio não vai fazer milagre. Não adianta você ir lá fazer a terapia e também não mudar nada na sua rotina, na sua vida, que também não vai resolver. Você tem que jogar em várias frentes, porque é um inimigo difícil de vencer. Difícil. Então, foi aí que eu comecei a procurar de tudo. E eu sou uma pessoa, pelo menos naquela época, hoje até menos, mas eu sou bem cética, eu sou bem pragmática. Então, quando eu ouvia falar de meditação, ai, gente, Eu também. bobagem. Bobagem. Só que quando você tá desesperada para melhorar, você tenta de tudo. Esse tipo de julgamento, assim, você deixa de lado porque você precisa. E eu comecei a fazer várias coisas. Eu comecei a ter o cuidado de tomar sol, né? A pessoa aqui, ó a cor da pele. A pessoa não é muito fã do sol, né? Mas eu comecei a pegar um sol pro meu corpo ir trabalhando, porque tem todo um lado químico na ansiedade. E quando eu estudava para concurso, eu era igual vampiro, só saía de noite. Eu estudava o dia inteiro, de noite que eu dava uma saidinha. Então isso foi causando também a minha ansiedade. Comecei a fazer exercício físico, que eu falava que era perda de tempo durante a minha preparação, e não é. Comecei a fazer várias coisas. Foi aí que a minha mãe que falou assim, Gabriela, tô fazendo yoga. Tô gostando muito. Por que você não vai pra yoga também? Ai, meu Deus do céu, gente, eu sou muito agitada pra yoga. Olha, se você é muito agitada pra yoga, você é que precisa. Exatamente, é o que eu sempre falo. Você é a pessoa que mais precisa. E eu vou te dizer uma coisa, aquilo mudou alguma coisa dentro de mim que é difícil colocar em palavras, é difícil mensurar. Eu achei que deu uma diferença tão grande e tão rápida que eu tô catequizando todos os meus alunos. Falei, gente, vocês têm que tentar, porque fez muita diferença. E é uma coisa que você não só relaxa naquele momento, como tem um efeito também de longo prazo, conforme você vai se aprofundando na prática, né? Hoje em dia tem tanta opção, vocês estão aí nesse lockdown, gente, tem tanto canal no YouTube com aulas na íntegra para você fazer de graça na sua casa. Faça. Faça e depois conta pra Raquel e conta pra mim se não deu diferença. A gente fala sobre yoga e eu tinha essa impressão também, né? Atualmente eu não tô fazendo porque eu já tô fazendo muita coisa. Tem que decidir que exercício físico eu vou fazer. Uhum. Deixar, eu faço todos que aparecer na minha frente. Mas a yoga eu fiz por muito tempo, principalmente logo que começou a pandemia, que a gente tava muito trancado, não dava pra sair. Eu peguei e fazia yoga todos os dias. E eu descobri que eu tinha uma ideia completamente errada da yoga, que eu pensava que era bem isso que tu falou, eu sou muito agitada pra yoga, eu preciso de uma coisa mais pesada, eu achando que era de leve. Gente, a yoga, dependendo do treino, tu sai destruído. Sim, exatamente. Fisicamente é cansativo, mais do que as pessoas imaginam, porque você fica segurando posições.
Então, assim, não é fácil. E é uma questão, uma coisa que eu acho muito legal que eu aprendi com a meditação é a questão do foco. Que o aluno ele chega pra gente normalmente, né, com essa reclamação. Poxa vida, eu me desconcentro muito. Eu não consigo ficar sentado 1 hora lendo, não dá. Eu viajo, eu me perco. E o que que é a yoga? É você estar no momento presente, você estar prestando atenção no que você está fazendo. E você ter uma compaixão por você quando você devagar, porque você vai devagar. Você vai se desconcentrar. Concentração não é uma coisa que ou você nasce com ela ou você nasce sem ela. É um treino. É um treino. Então você tem que treinar. Então, cada vez que você devagar, volta a sua concentração sem culpa, sem julgamento, sem, poxa vida, eu não acredito que eu me desconcentrei de novo, sem aquela frustração, aquela raiva. Só volta. Essa compaixão de puxar a concentração de volta, eu acho isso incrível. O aluno que está para concurso é uma autotortura tão intensa, que se a gente consegue remover essa autotortura da vida do aluno, esse mau hábito, porque isso é um mau hábito, né? O caminho se torna muito mais suave. E aí o aluno começa a ver muito mais resultado. É a espiral do bem e a espiral do mal, né? Se você tá ansiosa, você se concentra menos, você grava menos, aí você se enrola, paralisa, porque até para começar a estudar o coração já acelera e começa a suar frio quando olha para a mesa de estudo. Isso é a espiral do mal. E a espiral do bem? Você, antes de... como é que eu aprendo a meditar? Posso indicar um canal do YouTube aqui que eu adoro? Um vídeo meu! Eu indico. Yoga Mudra. Amo. Raíssa Zokal é o nome da menina. Eu adoro. E são meditações curtas, gente. Não é coisa de 1 hora. Não precisa começar fazendo meditação de 1 hora. 5 minutos, 10 minutos. Antes de estudar, já dá aquela meditada para baixar a pressão. Até o batimento. Se você contar teu batimento, ele cai enquanto você medita. Seu corpo inteiro relaxa. Por que pra mim foi tão transformador? Como tu falou, tu falou que tu é cética, né? Eu sou cética no nível de... Eu sou ateia. Eu nem não acredito nem em Deus. Então, eu falo que eu medito, as pessoas ficam assim... Mas como assim? Ficam até sem entender direito, né? Tem um lado muito mais pragmático do que parece. Não tem a questão religiosa envolvida, como às vezes as pessoas associam com uma questão religiosa. Não é, pessoal. É você com você. Entendeu? É você dando um tempo para baixar a pressão. Às vezes, a gente está tão estressado que a gente não percebe, por exemplo, que está franzindo aqui entre os olhos ou as laterais do rosto, aqui das laterais da boca. Falando nisso, Quando eu falo, às vezes eu falo com o aluno, gente, solta isso aqui, ó, solta isso aqui, solta o ombro, solta o ombro, solta o ombro. A pessoa não percebe o quão tensa ela tá às vezes flexionando os dedos do pé, entende? Então, tudo isso é para você ter mais consciência corporal. Às vezes é difícil você controlar a chegada do pensamento de estresse. Quem é ansioso tem pensamentos intrusivos, né? Às vezes até você fica pensando que se você errar alguma coisinha no seu dia a dia vai acontecer uma tragédia. Você começa a maximizar os riscos. Às vezes a coisa tem 1% de chance de acontecer uma coisa ruim, você acha que é 99%. Então, quando você medita, você começa a acalmar o corpo. Às vezes não dá para acalmar aqui, primeiro. Às vezes precisa acalmar o corpo. O corpo acalmando, a cabeça acompanha. É mais fácil você acalmar o corpo. Acalma o corpo primeiro. Você falou, quando perde a vontade de estudar, como é que retoma essa vontade? Sabe por que vocês perdem vontade de estudar? Porque vocês não estão vendo resultado. Se você estiver estudando e estiver dando resultado, eu duvido que um aluno que está lá com 60% de acerto, ele acha um método de estudo que encaixa bem com ele, e aí ele passa de 60 para 70 para 80, aí quando ele está com 85, ele vai falar assim, enjoei, vou estudar mais não. Isso não existe, gente, vai ficar louco, você vai ficar assim, uau, agora eu tô conseguindo, agora vai. Por que você perde a vontade de estudar? Porque você não está vendo resultado, tem alguma coisa errada com o seu método de estudo, pode ter certeza. E às vezes é errado com o método de estudos, e às vezes eu já peguei aluno na minha mentoria que não era nem o método de estudo, mas a pessoa não sabia medir. Ela não sabia identificar se ela estava avançando ou não. Tem que fazer essas análises, tudo tem. Não, você tem que fazer esse controle para você ter. Porque qual é o prêmio do concurseiro? A jornada é muito longa. Você sai do 0 para aprovação. No meio do caminho é 0. Você não tem prêmio praticamente nenhum. Se você não tiver os seus percentuais ali subindo,
É o único prêmio que você tem, o percentual subindo. É você bater as metas de volume que você estabeleceu para você em cada mês. Esse é teu prêmio no meio do caminho. Se você tirar o prêmio do meio do caminho, cara, ninguém aguenta. Às vezes vocês exigem demais de vocês. Demais. Vocês querem fazer a jornada inteira sem prêmio? Não dá, não dá, gente. Vocês são seres humanos. Vocês precisam de retorno. Muito longa. Deixa eu dar uma lidinha nos comentários aqui, pessoal do Rio Grande do Sul, Minas. Quem mais? A Maquele me viu meditando antes da prova TRF4. Gabi, maravilhosa. Qual assunto? O assunto é equilíbrio emocional. Eu não durmo na noite anterior à prova. Passo a noite em claro e o sono bate na hora da prova. E aí, Gabi, o que fazer? Gente, olha só. Vocês também precisam entender o seguinte. Um pouco de nervoso é normal. A grande chave para você se acalmar é você ter consciência de que aquilo, vai passar, você não vai ficar naquele nervoso para sempre. E 2, ele é absolutamente normal. Se você está numa véspera de prova, um pouquinho de nervoso é normal. Se você tem uma expectativa muito alta de, é a véspera da prova, eu tenho que ficar super calmo. Se você não consegue ficar super calmo, você se apavora de uma tal maneira, se desespera. Então, ter uma expectativa realista sobre como vocês vão se sentir, né? E enxergar cada sentimento que você tem com normalidade, sem se apavorar diante daquele sentimento. Você vai gerir aquele sentimento, entendeu? E você vai sobreviver a tudo isso que você está passando. Às vezes eu sei que não parece, né? Parece que o chão vai se abrir. Principalmente quando sai uma reprovação, parece que o chão abriu e te engoliu, né? Mas tem que ter essa paz de espírito. Agora, você não vai ter essa paz de espírito do dia para noite. Você tem que cultivar isso. Você vai cultivar como? Com a meditação, com o exercício físico, tendo um planejamento de estudos coerente. Não adianta ficar pulando de galho em galho, fazendo aquelas loucuras de 12 horas de estudo e achar que vai passar assim, porque não é assim que funciona. Assim você está jogando contra você. E assim não tem como você ter calma, porque realmente, se você pula de galho em galho e não viu o que você precisa ver da matéria, uma parte substancial da matéria, se você não se sente capaz de ir lá e concorrer, olha, uma crise de ansiedade é uma coisa bastante razoável. Se você não tem, você está fora da realidade. Então, parem de se colocar numa situação impossível. Vocês ficam se colocando numa situação impossível, aí vocês exigem da situação impossível que, você mantenha a calma, e 2, você tenha sucesso. Cara, não dá. Vão para a realidade, gente. Tem que ter um planejamento legal, de médio prazo, que aí você faz. Eu falo com meus alunos, eles falam assim, Gabriela, o que a gente vai fazer? Qual é o método de estudo mágico para o pós-edital? Eu falo, não tem, porque se tivesse, a gente estava fazendo desde o começo. Se tem uma coisa maravilhosa para fazer, por que a gente não faz desde o primeiro dia? A gente vai fazer tudo desde o primeiro dia. Não tem. Só que às vezes a gente quer uma mágica. Não tem mágica. Gente, é muita matéria para reter. Concurso é uma coisa desumana. Desumana. Entendeu? Dá para você ganhar o jogo? Dá. Mas você tem que saber jogar. Você tem que saber jogar. Você não pode chegar lá amador, entendeu? E achar que vai rolar. Não vai rolar. É isso aí. E assim, Cris, eu conheço a Cris há um pouco mais de tempo, e daí fica o questionamento assim, tá, eu fico muito ansiosa antes da prova. E o que tu faz no teu dia a dia pra chegar lá antes da prova e tu não ficar tão ansiosa assim, sabe? Exatamente. Todo dia bem direitinho, tu treina, tu faz... Que exercício físico libera a tua ansiedade muito, ajuda muito. Então, assim, o que mais? A ansiedade é uma questão psicológica, mas ela também tem um componente físico. Você tem que também resolver as duas coisas. Não dá pra você resolver uma coisa e achar que a outra vai também desaparecer. Tem que cuidar, gente. E não é brincadeira. Depois que você cruza a linha e começa a ter um problema de ansiedade real, com crises de ansiedade, vou dizer pra vocês, não é moleza cuidar. Não é moleza. Então, não se permitam cruzar essa linha. Não precisa esperar chegar nesse ponto. Assim, eu vi aqui que o pessoal tá perguntando como meditar. Tu tinha lido já essa pergunta. No meu canal tem um vídeo em que eu tentei desmistificar essa história da meditação para trazer essa coisa pra lógica, né? Olha, é uma coisa física, né? E o canal que a Gabi indicou, Yoga Mudra, tem muitas opções, tá? E muitos aplicativos. Eu gosto do aplicativo Insight Timer
para meditação e do aplicativo Down Dog para yoga. São maravilhosos. O Down Dog é pago, mas é um valor bem razoável, considerando a qualidade. É um aplicativo bem sério. Muitas professoras de yoga, inclusive, indicam ele. E o Insight Timer é de graça, tá, gente? Deixa eu ver o que mais que nós temos de assunto aqui. Beijo pra Grazi, que tá mandando boa noite aí pra mim. Um assunto que eu queria que tu comentasse, que é uma coisa que eu me identifico muito, é sobre a síndrome do impostor. Que eu sei que tu tá lançando aí um e-book. E, gente, olha só, quando eu falei com a Gabi que eu tenho a síndrome do impostor, que eu queria que a gente falasse sobre esse assunto hoje, eu nem sabia que ela tava lançando um e-book. Então, olha essa sinergia, né? Então, assim, isso aí. Por que eu quero abordar esse assunto? Foi uma coisa que eu sei que atrapalhou no meu desempenho, porque eu acho que a síndrome do impostor, ela tem dois lados. E eu sei que é difícil eu falar isso, mas eu acho que ela tem um pouquinho de lado bom, porque eu acabava sempre fazendo muito mais do que o razoável, sabe? Porque Sim. eu achava que era o suficiente. Só que aí, fazendo muito mais do que o razoável, eu acabava me estressando emocionalmente, né? Então, foi bem complicado para mim. Inclusive, eu cheguei na terapia, a primeira vez que eu fui fazendo a terapia, eu falei para minha terapeuta assim, eu acho que eu sou uma fraude. E ela olhou assim, mas quem é que chega na terapia já com esse diagnóstico assim, então... Né? E aí a gente foi melhorando isso. Mas, de fato, como a Gabi falou mais cedo, eu colocava todo o meu sucesso e a minha capacidade de ser uma pessoa de sucesso na aprovação. No meu caso, ainda na nomeação, que demorou 3 anos. Então, foram 3 anos que eu fui me torturando muito, porque a minha nomeação não... E eu tava aqui no Instagram ensinando as pessoas a passar e eu não tinha sido nomeada. Então, era muito difícil para mim. Então, a síndrome do impostor, eu acho que é uma coisa que, por mais que se a gente pensasse nessa questão da produtividade, tu acabe produzindo mais, é uma questão que complica muito no emocional. Foi bem pesado, assim, para mim. Bom, vamos lá. Essa questão da síndrome do impostor, vamos começar falando desse dito lado positivo, né? Uma característica básica da síndrome do impostor é o esforço excessivo. Você não se sente merecedora, capaz, você sente que você não tem todos os requisitos para alcançar um sonho ou para estar onde você está. E aí você compensa. Um comportamento de compensação. Você exagera, né, nas coisas que você faz. E é positivo? Vamos lá. Pode ser que às vezes, de fato, gere um resultado positivo porque você faz... você chega no resultado. Como você chegou no seu resultado. Por outro lado, vamos pensar o seguinte. Imagina que quando você está caminhando, você está carregando vários fardos, várias caixas pesadas. A culpa, o perfeccionismo, o medo, essa sensação de que você é uma fraude. Você está caminhando, carregando todas essas caixas. Se você fizer um esforço descomunal, você vai chegar no destino? Você chega. Mas olha o desgaste. Não é muito, às vezes, mais fácil, mais rápido você botar a caixa no chão e caminhar sossegada? A gente está muito acostumada, e isso é uma coisa que vem desde a nossa infância, muito provavelmente. A gente atrela sofrimento com resultado. A gente atrela merecimento e sofrimento. Você tem que sofrer para merecer, né? E isso é um problema sério que a gente precisa desconstruir isso na nossa cabeça, né? E aí também tem a questão da autoestima. A gente se compara, isso é uma coisa natural do ser humano. Tem graus de comparação que são positivos, que te inspiram, que te impulsionam, e tem graus de comparação que realmente você fica para baixo. E a gente sempre fantasia a vida do outro, né? A gente conhece o nosso bastidor, a gente não conhece o bastidor do outro. Então a gente se compara, fantasia ali na vida do outro, né? Se coloca para baixo, e por tudo isso, por exemplo, um grande comportamento de compensação é perfeccionismo. E a gente, muitas vezes, eu lembro quando eu estava na faculdade, eu li aquelas revistas de mercado de trabalho, tipo Você S.A., e eu lembro de ler assim: não, se você estiver numa entrevista de emprego e o empregador te perguntar qual é seu defeito, responde que você é perfeccionista.
Porque aí fica parecendo que você é um excelente profissional, entendeu? Então, era uma coisa, e até hoje para algumas pessoas é uma coisa positiva. Você ser perfeccionista é uma coisa positiva. Sendo que perfeccionismo é uma insegurança muito grande, é uma supercompensação, é uma baixa autoestima, é uma coisa que paralisa muitas vezes mais do que te impulsiona. Né? Às vezes, quando você fala, eu fiz um esforço muito grande ali por causa principalmente desse sentimento, né, que empurra você para fazer mais e mais e mais, e você cruzou a linha de chegada. Mas muita gente pifa antes da linha de chegada. Tem uma depressão, tem um transtorno de ansiedade, ou a pessoa simplesmente se convence de que ela não é boa o suficiente. E aí ela joga a toalha. Eu só não pifei porque eu fazia exercício regular e eu meditava todo santo dia. Senão eu com certeza teria pifado. Porque entendeu? Isso acontece muito. Era muito desnecessária. Muito. Assim, eu acho que o mais difícil pra gente se livrar dessa síndrome do impostor é você realmente conseguir se enxergar como uma pessoa merecedora. Só porque você existe. Às vezes a gente não se sente merecedor de atenção, de afeto, não só de aprovação, de várias coisas na vida, né? A gente não se sente merecedor, sendo que só pelo simples fato de você ser um ser humano, você é merecedor. Você é merecedor de ser feliz só porque você é um ser humano. Você é merecedor de carinho, de atenção, de respeito só porque você é um ser humano. Não interessa se você é dona de casa, se você é juíza federal. Não interessa. Não há hierarquia entre as pessoas. Esse merecimento, ele é de todos nós. Só que é difícil a gente achar isso. Por quê? Porque a gente é gente, capitalismo, a gente é doutrinado para atrelar quem a gente é ao que a gente faz. Olha só. Que problema. A partir do momento que você se enxerga como pessoa merecedora de todas as coisas boas da vida, e você fala, ok, eu quero essa coisa boa. Para eu conseguir essa coisa boa, eu tenho que fazer X de esforço. Você vai lá e faz, mas você não pira no meio do caminho. Porque você sabe quem você é, independente de cargo. É que nem aquela pergunta clássica, né, que tu faz pra criança. O que tu quer ser quando crescer? E a criança tem que falar uma profissão. Não, ela tem que ser feliz. Quero ser grande, quero ser feliz, quero ser amada. Não uma profissão. A profissão a gente está, né? A gente não é. Eu estou... Exatamente. Isso é tão importante. Eu falo isso sempre com os meus alunos. Gente, a pessoa chega pra gente e fala, poxa, mas eu sou uma pessoa com dificuldade nisso, eu sou lento, eu sou procrastinador. Eu falo, não, peraí, você não é nada, amor. Você está. Você está. Não tem um dia igual ao outro, não tem um dia que você é igual. Ao longo da nossa vida, a gente mudou em cada um dos dias que a gente viveu. Não importa se a gente percebeu ou não, a gente mudou. Às vezes a gente só nota quando você olha para trás, 5 anos para trás, e fala, caraca, eu sou outra pessoa. Mas essa mudança, ela é dia a dia. Então, às vezes o aluno fala, poxa, mas é impossível mudar. Você já muda todo dia. Você só tem que direcionar essa mudança para o lado que você quer. Mas mudar você já sabe, você já faz todo dia. É verdade, isso aí. A Claudinete estava perguntando aqui, conselho para não esquecer o conteúdo na hora da prova. Isso provavelmente é falta de revisão, Claudinete. Não adianta, tem que rever o teu método de revisão. E às vezes também, nem é falta de revisão, mas de repente tu não viu todo o conteúdo com toda a qualidade necessária, com todo o tempo necessário. Às vezes você pensa assim, saiu o edital, vou começar a estudar. E aí estudei 2 meses, chegou na prova, não lembrei, eu vi isso aqui, mas não lembro. Mas claro que tu não lembra, tu acabou de ver aquilo, não tá ainda eu estudo dentro de... Um conceito que eu acho que muda vidas é estudo por camada. Gente, olha só, quando você está estudando na escola, você vai lá, põe uma camadinha de estudo, faz prova maravilhosa, tira um notão. Você está na faculdade, às vezes até na faculdade isso rola. No concurso não rola, é outro universo, é mundo paralelo, gente, que a gente está aqui. Então, o que você precisa? Cada vez que você passa na aula, eu falo, gente, passou a primeira vez na aula, isso é um reconhecimento de terreno. Não cria expectativa. Cria um unicórnio, amor, mas não cria expectativa. Primeira vez que você passou é reconhecimento de terreno.
A segunda vez você botou a segunda camadinha de estudo. Você viu pela terceira vez é a terceira camadinha de estudo. Para você ficar bom a ponto de chegar na prova e lembrar todas as matérias ao mesmo tempo, a ponto de fazer um notão ali e passar, cara, você tem que ter botado muitas camadas, são muitas repetições. Só que a gente atrela a repetição com punição. Por quê? Porque no colégio, quando você não ia bem, você repetia de ano, repetia a prova, tinha que repetir a matéria. Então, a gente sempre enxergou no meio do estudo, a repetição é uma punição. A repetição é um sinal de que eu não estou o suficiente, né? E não é nada disso, gente, é uma necessidade. É muito. Às vezes o aluno ele fala, poxa, minha memória é ruim. Sua memória não é ruim, você está revisando pouco. Você leu um negócio 2 meses atrás, você vai lembrar agora? Claro que não vai. Não dá para lembrar. Né? Expectativa irreal, gente. Passa lá no meu canal do YouTube e olha lá, tudo sobre revisões, parte 1 e parte 2. Assiste esse vídeo. Boa. Tem vários métodos de revisão, né? Cada um pode se identificar com o método que for. No meu canal também tem vídeo sobre revisões. Então, assiste os vídeos lá no canal da Gabi, assiste o vídeo lá no meu canal. Se tiver dúvidas, pergunta pra gente. E assim, sobre revisão não tem uma fórmula mágica. No vídeo que eu falo, eu vou te dar um método. Que foi o método que funcionou comigo. Tu vai lá e faz esse método. Se der certo pra ti, show. Se não der, tu vai tentar outro. Até que tu encaixe. Exatamente. Método de estudo, gente, como é que você sabe que o método tá dando certo pra você? Você vai testar. Se o seu percentual tá subindo, tá ok. Não importa o que você esteja fazendo. Se ele tá subindo, tá ok. Ah, ele tá parado ou tá caindo, aí a gente tem que rever a situação. A Cris falou que, olha só, um negócio que tu comentou, Gabi, sobre comparação, né? Ó, agora estou começando a mudar essa questão, acordando às 6, caminhadas. Queria conseguir fazer a metade do que a Raquel faz. Mulher Maravilha. Assim, Cris, obrigada, mas tu não tem que tentar fazer a metade do que eu faço. Tu tem que tentar fazer mais do que tu fez ontem. É isso. Só isso, só isso. Só em relação a ti. Eu não faço nada de exercício físico, então eu vou começar a fazer 10 minutos por dia. É isso. Tu não precisa pensar. Nossa, começar com uma meta pequena, gente. Às vezes vocês começam com uma meta gigantesca. Aí no segundo dia você fala, tá, não dá. Aí você desiste. Começa pequenininho e vai aumentando. Faz um pouquinho. A meditação é a mesma coisa. 5 minutos por dia, gente. Não precisa começar monge budista meditando 1h30. Não é assim. Aí a pessoa vai meditar e fala, nossa, Raquel, mas quando eu vou meditar, a minha mente vaga. Mas é claro, tu esperava o quê? Vou meditar. Nunca fiz isso na vida. Vou meditar e vou ficar aqui. Não vai. É um treino, gente. Tem que ter paciência. E aí a Cris falou uma coisa que eu ouço muito, Gabi. E que eu queria, assim, ó... Vamos ver se tu concorda comigo. Ela falou que já está se convencendo de que concurso público não é assim. Eu fico pensando que passa na cabeça da pessoa para achar que a pessoa nasceu. Esse aqui vai ser servidor, esse aqui não. Não é assim, gente. Não é assim. O concurso público... Eu falo que eles vão se decepcionar tanto quando eles tomarem posse, porque, gente, tem gente de todo tipo no serviço público. Vocês acham que todo mundo tem aquele perfil de nerd? Não, tem gente de todo tipo, cara. Sabe? Então não tem isso. É quem aguenta o processo. E esse aguentar o processo, tem maneiras de você tornar esse processo muito mais leve do que você imagina. Tem que ter empenho. O empenho não tem como a gente tirar da equação, né? Agora, não precisa sofrer. Empenho e sofrimento não são sinônimos. É bem diferente. O que mais? Meritocracia, concursos e depressão. Então, falei sobre isso recentemente. Pessoal, esse assunto, assim, dá várias lives só desse assunto, que é um assunto bem amplo, mas eu vou tentar dar uma resumida. Eu vi um vídeo recentemente, achei incrível, o cara falando, achei o raciocínio sensacional. Quando a gente acredita 100% na meritocracia, sem enxergar as nuances, o que são essas nuances? As pessoas não partem do mesmo ponto nessa corrida. É isso. Tem gente que tem um super apoio, tem gente que não tem. Tem gente que tem grana para comprar excelentes materiais, tem gente que não tem. Tem gente que tem muito equilíbrio emocional, porque já trabalhou nisso ao longo da vida. Tem gente que está começando agora. Então, cada um de nós parte de um ponto diferente nessa corrida. Quando a gente enxerga a meritocracia, e joga toda a responsabilidade, esquece as nuances, joga toda a responsabilidade em cima da pessoa, se ela não consegue aquela meta em X tempo, ela pensa, eu e apenas eu fracassei. Ela não consegue pensar, poxa vida,
de onde eu parti, eu caminhei muito. Eu tenho o meu mérito. Eu vou chegar lá no objetivo final, mas eu comecei muito lá de trás dessa corrida. Às vezes o seu colega ele passou, mas porque às vezes ele começou a corrida, né, muito mais adiantado que você. São tantos fatores na vida de cada um de nós que influenciam na aprovação. Então, saber enxergar isso é uma maneira de se olhar com um pouco mais de compaixão, sem botar aquela faca no peito, né? Então, assim, a meritocracia, ela existe. Eu acredito em meritocracia, mas quando você pega um grupo de pessoas com uma situação idêntica. Agora, quem tem situação idêntica? Não, gente, assim, eu gosto muito de falar sobre isso também, Gabi, porque as pessoas olham para o meu perfil, olham para a minha história de vida e pensam, nossa, Raquel, que máximo! Muita gente usa para se incentivar e muita gente usa para se colocar para baixo. A Raquel tem 30 anos, já oficial de justiça, casada, bem de vida, tudo. Gente, eu sempre tive uma família estruturada. Eu nunca passei necessidade na minha vida. Exatamente. Assim, não tinha para dar e vender, mas a gente nunca passou necessidade. Eu sempre estudei em boas escolas, eu sempre tive condição. Quando eu trabalhava no TJ, que eu queria muito sair do TJ para poder estudar só para oficial de justiça, eu era técnico judiciário e eu queria ficar estudando só para oficial de justiça porque a prova estava chegando e eu queria muito. Uhum. Eu pude contar com o meu companheiro, com o Paulo, e ele falou assim, ó, pode pedir exoneração, vamos lá. Quem é que pode fazer isso, gente? Exatamente. Não é simples, não é simples. E aí, quando a gente pega essa meritocracia e joga em cima das pessoas, né, sem essas explicações, essas nuances, o que acontece? A pessoa, ela se responsabiliza excessivamente pelo fracasso. Ela não consegue enxergar que ela teve percalços, que ela vai superar esses percalços, né? Umas pessoas têm mais do que outras, mas uma hora ela vai chegar lá. Ela não consegue pensar assim. Ela pensa, dei errado na vida. Olha que carga, que rótulo pesado a pessoa se coloca. E aí vem o quê? A depressão. Aí você fica deprimido, ansioso, aí você perde a sua força para lutar. Aí sim você pensa, realmente, ó, tá vendo? Eu sabia que eu era péssimo, dei errado. Olha só, é profecia autorrealizável isso, né? Você acredita que é um fracasso, entra em pânico porque você se colocou um rótulo muito cruel, muito pesado, não consegue reagir porque o peso do rótulo te esmaga, e aí você confirma que você realmente não deu certo na vida. Sendo que, gente, dar certo na vida também pode significar tanta coisa. Tem gente que larga tudo, vai meditar no Tibete, deu certo na vida também. Tem gente que opta por ser dona de casa e cuidar dos filhos e ser sua mãe. Só mãe, eu tenho um filho. Caraca, eu nunca fiz uma coisa tão difícil na minha vida. Não tem nem comparação com usar para concurso. Sério, muito difícil. É um amorzinho, mas é muito difícil, né? Então, tem muitas maneiras de dar certo na vida. E não é porque você está num processo de estudar para concurso que você ainda não deu certo na vida. Não, você já deu certo, querido. Você já está maravilhoso. Você está procurando um emprego. A gente tem que parar de ver concurso como validação de ser humano. Concurso é um emprego, é um ótimo emprego, é muito legal, tem várias coisas legais no concurso público e tudo mais, mas é um emprego, só isso, mais nada, né? Então, quando a gente tem essa clareza, eu sei que não é tão simples assim, porque tem vários sonhos que às vezes ficam bloqueados, porque você precisa daquela vaga, daquela aprovação e tudo mais. Beleza, eu entendo isso. Mas você não pode, de forma nenhuma, achar que a sua vida se resume a um emprego. Não dá. Não dá. Porque aí você vai pirar. E aí você não vai conseguir, sabe, que é o bendito do emprego que você tanto quer. Exato. E aí, assim, eu vejo que muita gente vem falar nesse sentido, assim, comigo. Nossa, Raquel, tu tem 30 anos e tu já tá feita, tipo, tu já conquistou na vida. Com a vida feita, né? Construída. Eu construí foi... né, o emprego, como a Gabi tá falando, sabe? E por quê? Porque eu tive diversas situações que me privilegiaram a poder chegar mais cedo nisso. Eu tive uma coisa que eu acho que é muito relevante também. Eu tive a noção de que eu podia estudar para concurso muito cedo. Sim, tem muita gente que só fala, cara, eu vou estudar para concurso quando tá com 35, 40 anos. Eu tenho alunos de 50 anos no meu coaching. Então, assim... A maioria das pessoas que eu atendo na mentoria são pessoas com mais de 30 anos. Tem alguns novinhos? A maioria. É raríssimo ter aluno na faixa dos 20. A maioria, entre 30 e 40 é o grosso, assim, dos alunos, né?
Então, eu acho assim, gente, desapega desse negócio de idade. A vida dá tanta volta, gente. Às vezes a pessoa assim, poxa, vou dar um outro exemplo, tá? Que não é concurso. Poxa, fulana já casou e eu ainda não casei. Fulana formou uma família, eu ainda não formei. Gente, a pessoa casa, às vezes separa, às vezes você vai demorar pra casar, mas você vai casar, putz, com o amor da sua vida, você vai ter um casamento mega feliz. Gente, a vida é tão fluida. Às vezes você tá nesse início de 2021, sem emprego, sem uma pessoa especial na sua vida, você fala, cara, né, não tenho nada, não tô com nada nesse momento. Às vezes você vai chegar no final do ano, se Deus quiser, hein? Profetizando. Com o seu cargo público já. Aí eu, por exemplo, conheci meu marido no curso de formação. Olha aí. Entendeu? Então, vocês têm que confiar um pouco, se não em Deus, no destino. Você tem que soltar um pouco as rédeas. Você vai controlar o que você pode controlar, que é o seu emocional, o seu estudo, a sua rotina, coisas que você pode controlar. Agora, o resto que você não controla, solta. Solta, porque segurar uma rédea que não é tua vai te arrebentar. E eu era uma pessoa extremamente controladora. E eu aprendi isso no sofrimento. Porque chega uma hora que, se aquela rédea não é para você estar segurando aquela rédea, você vai perder o controle e aquilo vai te ferir. Aquilo vai te ferir. Muito. Então, isso vale para tudo na vida. Para tudo. Então, saber o momento de soltar a rédea. Qual é a rédea que você tem realmente controle? Que você tem que pegar com força e direcionar a tua vida. Aquela rédea você vai direcionar. Agora, o resto, você tem que entregar um pouco pro destino, para Deus, seja lá para Buda, no que você acredita, né? Que as coisas, gente, se encaminham. Se você faz um esforço constante, se você faz um esforço, nada bate esse esforço do todo dia. Nada. Uma hora vai. Uma hora a sua vida se ajeita. E nesse meio tempo, enquanto você tá ali no esforço, você tem que ter muita cabeça no lugar, trabalhar muito a questão emocional, não enxergar a questão emocional como mimimi, como bobagem. Gente, olha, isso é um pensamento muito arcaico, não cabe mais hoje em dia. Por que que não cabe? Porque a vida está exigindo tudo da gente. Tudo. O mundo mudou. E mais É um terreno incerto, tudo muda o tempo todo, tudo isso gera ansiedade. O Brasil acho que é o país que mais consome ansiolítico no mundo. Se não é o primeiro lugar, é o segundo lugar. Então, assim, por quê? Porque é incerto pra caramba. A vida é muito incerta, o país que a gente vive é muito incerto, né? A pandemia veio e provou para todos nós, mais do que nunca, que a gente não controla uma porrada de coisas e que a gente só controla a gente. Então, cara, vamos botar o controle onde cabe o controle. Agora, é uma luta diária. Que não precisa ser uma luta sofrida. Pode ser só uma jornada para você. Você escolhe, essa é a beleza do negócio. Você escolhe como é que vai ser. Agora, tem que se aprofundar nisso. Queria falar rapidinho, Raquel, sobre o curso Impacto. Eu sempre percebi ao longo dos meus cursos de coaching, né? Tem 8 anos que eu trabalho exclusivamente com coaching, que por mais que eu goste de dar aquele suporte emocional para o aluno, caprichar no suporte emocional, eu sempre senti necessidade, era um sonho meu, sabe? Uma coisa minha, assim. Eu tinha muita vontade de pegar um momento e falar assim, gente, vamos sentar e vamos conversar, e vamos botar os pingos nos is quanto às questões emocionais, com um grau de profundidade que não dá para fazer quando eu estou trabalhando a questão de técnica de estudo e feedbacks e tudo mais. Então, eu vou lançar em maio o curso Impacto, que ele é exclusivamente sobre inteligência emocional. Ele vai ter um livro físico com atividades para vocês fazerem, aulas ao vivo, chats, grupos de WhatsApp, tudo que vocês podem imaginar. Assim, eu comecei com uma ideia desse tamanho, já tá uma ideia megalomaníaca, tá? Já envolvi um monte de profissional, tá loucura. Mas, cara, eu tô muito feliz por finalmente realizar esse sonho, que é abraçar o aluno do jeito que eu gostaria, sabe? Que no curso eu não consigo tanto assim, porque eu tenho que trabalhar as duas coisas. A atenção ela acaba ficando dividida. Então, em maio, se você não me segue, vai lá no Instagram, me segue para você receber todas as informações sobre o curso Impacto. A gente vai trabalhar procrastinação, pressão interna, pressão externa. A gente vai trabalhar o seu sistema de crenças, né? Todos esses pontos
que são doídos, aquele medo de não passar nunca, aquela autoestima baixa, aquele perfeccionismo, aquela paralisação que você sente, você sabe que precisa fazer e não consegue. Isso é desesperador para o aluno. Ele sabe que precisa e não consegue. Então, assim, a gente vai formar um grupo, uma comunidade mesmo. Essa é a cara do impacto, uma cara de comunidade. E a gente vai trabalhar forte na questão emocional. Ali não vou falar de técnica, tá? Só questão emocional. Pra gente resolver esse lado. Assim, eu sinto que eles precisam. E eu Gente, vou amar fazer isso. Eu tô muito animada. Gabi, encaixou perfeito, porque em maio eu vou lançar uma mentoria coletiva para dar Muito legal. Olha aí, fechou todas. Faz a mentoria comigo. Claro que na mentoria eu dou também um pouco desse O atendimento. suporte, né? Mas é aquela coisa que eu te falei. A gente tem outras coisas pra prestar atenção, né? Então a gente vai fazer a mentoria. Já tem nos meus stories, tem o link para entrar no grupo que eu tô preparando o pessoal para mentoria, porque vai ser bem pegado. Então vai ser ótimo vocês vão fazer a mentoria. Já faz o curso da Gabi junto, que daí eu dou um tapa em vocês na mentoria, vocês vão lá e a Gabi abraça. Olha aí, ó, essa dupla vai ficar perfeita. Porque assim, É isso aí. na mentoria, a gente vai fazer sala de estudos diário. E daí a pessoa vai me mandar, vai me colocar os horários que ela pretende estudar. E eu vou entrar lá na Uhum. tá estudando? Tá ou não tá aqui? Tá na sala, não tá na sala? A gente vai ter metas, leitura de lei, tudo necessário para realmente engrenar nos estudos. Legal. Emocional, olha aí, já pode escorrer para a Gabi. Vamos fazer essa combinação desses dois cursos, tenho certeza É que. isso aí, gente. Assim, eu quero fazer um exercício de saída aqui para todo mundo. Vou convidar vocês. Quem tá aí, né, se preparando para passar no concurso, eu queria que vocês, nesse momento, fechassem os olhos. Respira bem fundo. E vamos fazer o seguinte, tá com os olhos fechados. Imagina que tu tá no teu quarto, nesse momento. Tá lá no teu quarto, sentado na cama. Tu tá sozinho. No teu quarto, sentado na cama. E aí, tu acabou de pegar o teu celular e receber a mensagem de um amigo falando, saiu o resultado. E tu começa a tremer. Respira fundo, calma, calma, põe em prática tudo que a gente conversou, respira fundo, calma, vai dar certo. Tá aqui o resultado, clica no link. Tu clicou no link e tu tá super emocionado, tá? A ansiedade tá vindo, mas é aquela ansiedade boa, o resultado chegou. Tu abre, tá carregando. E essa emoção tá cada vez mais intensa. E tu baixa, vai rolando ali para baixo e tu enxerga o teu nome ali nos primeiros colocados, dentro das vagas. Tu conseguiu. Deu. Tu conseguiu. E esse processo tem um ponto final. Esse processo dos estudos. Tu conseguiu. Olha só, tu conseguiu. E tu continua sentado na cama com o telefone na mão e tu nem acredita naquilo que tá acontecendo. Tu conseguiu. Tu te levanta. Tem um espelho na tua frente. Tu olha pro teu espelho. Tu enxerga os teus olhos cheios de lágrimas. Super emocionado. Porque tu conseguiu. Tu entrou. Tu realizou aquele teu sonho que tu tanto queria. Esse emprego agora é teu. Ninguém tira. Tu conseguiu. Tu tá super emocionado. Tu tá chorando. Tu tá chorando. E aí alguém abre a porta. É a pessoa mais importante da tua vida. Aquela pessoa que te ama. Aquela que te apoiou durante o processo. Aquela que tá sempre querendo que tu passe, sempre torcendo, sempre te dando o apoio necessário. E ela te pergunta o que aconteceu. Tu olha pra ela e fala, eu consegui. Eu passei, eu consegui. Eu tô dentro. E essa pessoa olha pra ti e diz assim, ó, eu tinha certeza que ia dar certo. Eu tinha certeza que tu ia conseguir. E eu tô muito orgulhoso de ti. O orgulho sai dos olhos dessa pessoa. E vocês choram juntos e se abraçam. É bom, né? Esse abraço. Como é que foi esse abraço pra ti, Gabi? Nossa, muito emocionante. Muito emocionante. Eu tava com meus pais em casa, foi incrível. Realmente uma sensação, assim, de libertação, de leveza, né? E
é algo pelo qual realmente vale a pena lutar, gente. E não é só aquele momento. Todos os momentos, até hoje, eu tenho 10 anos praticamente, final do ano eu completo 10 anos de serviço público. E eu digo, não tem um dia que eu não dê graças a Deus por estar lá. Então, assim, é uma gratidão que reverbera na minha vida até hoje. É bom demais. O meu momento também foi com o Paulo. Eu tava sozinha. E assim, ó, foi muito louco que ele chegou bem na hora. Guria, foi muito louco. Eu tava com o celular na mão, olhando assim. E aí eu, cara, consegui. Eu não tinha nem tido tempo ainda de mandar mensagem pra ele. E eu tava chorando, chorando, chorando. Uhum. E ele abriu a porta do quarto mesmo, assim. E ele me olhou e ele viu eu chorando. E ele, não sei como, que ele já sabia que era um choro positivo. Ele veio, assim. Foi muito emocionante. Eu desejo isso para todos vocês. Eu tenho certeza que esse momento vai chegar. Esse momento vai chegar. Tu continua, conta com a gente, conta comigo, conta com a Gabi. Quem não segue a Você não Gabi, precisa passar por isso sozinho. Você não precisa passar por isso sozinho. não precisa. Quem não segue a Gabi ainda, segue cada coisa. É assim, a todo dia, se eu pudesse, eu todo dia compartilhava 3, 4 posts da Gabi. Todo dia que eu entro no Instagram dela é uma coisa mais maravilhosa que a outra mais assertiva. Ah, obrigada. Vocês vão gostar muito do conteúdo. Fico feliz. O pessoal falando aqui que chorou. É. É isso, gente. Essa sensação vai vir na vida real, no futuro. Tenho certeza. Tá bom? Contem com a gente. Gabi, muito obrigada pela tua presença. Adorei, Raquel. Muito obrigada. Fiquei muito feliz de conversar com você, de conversar com os nossos queridos alunos. É sempre bom quando a gente pode ficar assim, olho no olho, né? E dar aquele apoio que eu sei que é tão necessário. Isso aí. Vamos nessa então, gente. Ao longo da semana a gente tem mais lives. A gente se fala. Um beijo. Até a próxima. Beijo, gente. Tchau.